Olá, bom dia, uma excelente sexta-feira para vocês. Juma Mubarak, sexta-feira sempre muito abençoada para nós muçulmanos, não é mesmo? E eu tô aqui hoje no meu trabalho, novamente, é cedo. Eu cheguei ainda agora, fiz meu de jejum e daqui a pouquinho eu vou abrir as portas para começar meu atendimento, mas eu aproveitei esses minutinhos, queria fazer esse vídeo, passar um recado hoje para vocês, porque vocês sabem que meus vídeos é para desmistificar e conforme acontecem coisas assim no dia a dia, na rotina, né, as nossas experiências, as experiências que eu passo, que eu vejo, eu gosto de comentar sobre ela com vocês, né, é uma troca de experiências, de conhecimento. O que aconteceu? Esses dias eu vi umas postagens de um grupo que eu sigo, que se chama, é uma página, não é um grupo, que é Canal do Islã, certo? Muito interessante, eu gosto muito. E tinha uma postagem que eu até coloquei também no meu grupo, o grupo que eu fiz agora, que é o Islã Sem Mistério. Estão todos convidados a entrar e participar. Que era justamente sobre a lei que fala sobre a discriminação religiosa. Perfeito. A foto até de uma mulher muçulmana tirando uma foto assim, né, fazendo um selfie na rua e falando realmente, gente, que é lei, tá? É lei. Discriminação religiosa é tanto como se fosse racial, ou seja, se você sofreu algum tipo de ofensa, injúria na rua, no trabalho, você pode ir até a delegacia mais próxima e realmente fazer BO, tá? Porque paga-se multa, infração. E você tanto pode quanto deve fazer isso, certo? Não deixe passar. Porém, tiveram muitos comentários, né? E é justamente sobre os comentários que eu quero falar com vocês. E são comentários assim de brasileiros, né? Porque o canal é brasileiro, nós somos brasileiros, somos muçulmanos brasileiros. E, cara, eu fico assim de queixo caído com os comentários discriminatórios, apesar de estar a postagem falando justamente sobre isso, porque é crime. Então, assim, muita discriminação realmente, as pessoas assim falam com, às vezes, me parece com muita raiva, e eu queria explanar sobre isso um pouco, porque eu vi alguns comentários que eu até respondi, e respondi assim, com muita cautela, de forma assim, com razão, não com a emoção, e de forma explicativa, orientativa. Então tinham pessoas assim que falavam, que insistem em dizer que esses estrangeiros têm que ir embora para o seu país, vocês não são bem-vindos porque nós não somos bem-vindos nos países de vocês. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas eu vou falar novamente. Gente, muçulmano não é um estrangeiro, entendam. A palavra muçulmano não significa que você é de outro país. Muçulmano é a denominação da pessoa que segue a religião do Islã. Assim como cristão é a pessoa que segue a religião do cristianismo, certo? Se você for pensar dessa forma, com esse raciocínio, então todo cristão também seria um estrangeiro, porque, mais uma vez eu repito, Jesus não é brasileiro, ele não nasceu no Brasil. O cristianismo não é uma religião brasileira. Jesus nasceu na Palestina, em Jerusalém, lá no Oriente Médio. Então, se você acha que o muçulmano é um estrangeiro, então o cristão também deveria ser, porque todos nós viemos de lá, certo? Então tinha gente que insistia e dizia assim, muçulmano ou não, brasileiro ou não, são todos estrangeiros. Olha a frase do sujeito, brasileiro ou não, são todos estrangeiros. Gente, estrangeiro é a pessoa que não nasceu no país em questão. Por exemplo, o Brasil, estamos falando. Se eu nasci no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, eu sou brasileira. Agora, se eu não nasci no Brasil, aí sim eu sou estrangeira. Mas eu sou brasileira e muçulmana.
Eu tenho uma religião, que é o Islã. Por isso eu sou muçulmana. Eu não sou estrangeira por isso. Eu fico muito triste porque, assim, mostra o grau de ignorância das pessoas, sabe? O grau de entendimento, de conhecimento, como falta conhecimento e educação ao povo brasileiro. E assim, existiam outros tipos de ofensas. Teve uma mulher lá que falou assim, é um pecado um cristão respeitar e aceitar o Islã, porque é uma religião que seria a mesma coisa que dizer que nós temos que aceitar o satanismo e o abortismo. Mas que katsu, sabe? Meu Deus, da onde tirou isso? Então, assim, é um grau de falta de conhecimento, de educação, de escolaridade, de estudo. Assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, sabe? O Islã não tem nada a ver com o aborto, o Islã não tem nada a ver com satanismo, sabe? O Islã é uma religião que respeita todas as religiões. Se tem muçulmano que não respeita, o problema é daquele muçulmano. São das pessoas, são dos seres humanos, de coração ruim, de caráter ruim, entende? De má formação. Porque não é a religião que está errada, são as pessoas, os seres humanos, os pecadores. A maldade está no coração de cada um, não é na religião. O cristianismo é uma boa religião, mas está assim, de cristão ruim, assassino, estuprador, cheio de criminosos no Brasil. São cristãos. O Brasil é um país católico ainda, apesar de ser laico. Então, gente, sabe, eu fico assim pensando, na época que eu era adolescente, na escola nós tínhamos algumas matérias que foram abolidas. E eu acredito que elas foram abolidas justamente para que o povo seja ignorante. Um povo ignorante é muito fácil de ser manipulado. Na minha época, a gente tinha aula de religião, que acabou. E hoje em dia, quando se fala nesse assunto, eles falam assim: ah, não, porque eu sou espírita, como é que eu vou estudar uma aula de catolicismo? Tudo bem. Então eu acho assim, a aula de religião deveria existir em todas as escolas. Só que ela poderia ser uma religião para todos, uma religião abrangente. Quando você faz faculdade de teologia, você estuda a história das religiões, todas elas. Deveria ser igual, não específica para cada um. Assim todos respeitariam os professores, respeitariam pai e mãe, avós, os colegas, não existiria bullying, existiria uma melhor censura nas músicas, na televisão, nos programas, certo? Existia também uma disciplina que se chamava Moral e Cívica, que foi abolida. Se você tivesse aula de moral, você teria respeito por todo mundo, por todas as religiões, por todas as pessoas, por todas as raças, por todas as etnias e por todas as classes sociais. Aí acabou. Ninguém sabe o que é moral. Ninguém sabe o que é cívica, civismo. Ninguém respeita o próprio país, não respeitam as normas, não respeitam as leis. Na minha época tinha uma aula, uma disciplina que se chamava OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Acabou. Se não tivesse acabado e as pessoas conhecessem um pouco de política e organização social, talvez nós não teríamos, por exemplo, presidentes como Fernando Collor, como Lula, como Dilma, entendeu? Que manipulam o povo, que dão Bolsa Família para quantos mais filhos você tiver. Assim você não vai à escola, você não estuda e você não trabalha, certo? Mas acabou, tiraram tudo isso para você ser manipulado, para você não ter educação, para você não estudar, assim fica fácil. Até o próprio canal do Islã, com essa pessoa que falou sobre o abortismo e satanismo, coisa que não existe no Islã, e na verdade, que eu saiba, não existe em religião nenhuma. Nenhuma religião é a favor do terror, nenhuma. Religião é uma religação com Deus, é a fé de cada um.
sendo que cada um escolhe a crença que quer. Você não tem nada a ver, se você não gosta da minha crença, querer me ofender, ou eu tampouco ofender você. São todos bem-vindos, todos acreditamos num mesmo e único Deus, cada um da sua forma, ok? Então, a próprio canal do Slam até comentou sobre essa figura e falou assim: essa bateu o recorde dos absurdos dos comentários. É um absurdo alguém comentar uma coisa dessas. É uma falta de discernimento. Então, gente, mais uma vez, muçulmano não é um estrangeiro. Muçulmano é a pessoa que segue a religião do Islã. Judeu é a pessoa que segue a religião do judaísmo. Ok? Cristão é quem segue o cristianismo. É o nome, não significa a nacionalidade. A nacionalidade é o local que você nasceu, o país que você nasceu. Eu sou brasileira, mas sou muçulmana. Você é brasileiro, mas é cristão. E o cristianismo não é uma religião brasileira. Ok? Então esse é o recado de hoje que eu deixo para vocês. Uma ótima sexta-feira abençoada. Fiquem na paz de Deus. Que Alá abençoe. Tchau.